Salve, salve, senhoras e senhores, professor Alexandre Rossini, e essa é a nossa primeira aula da disciplina Mineração de Dados na Educação. Espero que tenhamos um bom semestre e nessa primeira aula a ideia é a gente conhecer, saber o que que é esse termo mineração de dados, entender onde nós estamos situados, estamos pisando aqui, né, os conceitos iniciais, do que se trata, que a gente vai explorar ao longo das próximas semanas, tá? Então, a gente já vai começar com uma introduçãozinha aqui, ó. Vivemos em uma sociedade na qual praticamente todas as atividades humanas produzem dados. Isso é verdade, né, gente? É só parar para pensar um pouquinho, praticamente tudo que a gente faz, a gente produz dados. Então, quando a gente está aqui na aula, a gente já está produzindo dados, o sistema, o ambiente virtual registra quando vocês entram, quando vocês saem, né? Quando vocês logam e saem, o tempo que vocês ficam de permanência no sistema, em cada atividade, a gente tem acesso a isso. Então, vocês estão produzindo dados mesmo sem saber. Quando vocês estão usando qualquer coisa que tem energia elétrica na sua casa, pode ser até o seu celular agora ou o computador, assistindo a aula quando está ligado na tomada, está gerando dados de consumo para a empresa operadora de energia elétrica, né? Quando a gente usa o celular, a gente está gerando vários tipos de dados, né? Dados de localização para GPS, dados de uso do celular, dependendo do aplicativo que estiver utilizando. Quando a gente assiste uma televisão, um streaming, um Netflix, uma Prime Video, uma Disney Plus, qualquer tipo de streaming ou Spotify, está gerando dados. Então, praticamente tudo. Quando a gente anda na rua com o carro, passa num radar eletrônico, uma lombada eletrônica, a gente está gerando dados. A gente está andando na rua e a rua é monitorada por câmeras, também está produzindo dados. Então a gente vive, é a frase que diz, né, numa sociedade hoje que praticamente tudo a gente produz dados. Então quando a gente entra num site de comércio eletrônico, esses sistemas, pelo menos os melhores, registram todos os cliques que você deu, a sequência de cliques, o tempo que ficou em cada produto, se o produto está lá parado na no carrinho de compras, né? Então, assim, tudo que a gente faz, hoje a gente gera dados. E aí, a gente volta para o slide para ver o seguinte. Ó, grandes bases de dados podem permanecer anos armazenadas sem produzir qualquer benefício, caso não sejam analisadas de maneira adequada. Então, esse enorme volume de dados representa oportunidade para compreender fenômenos complexos e apoiar a tomada de decisão. Então, a ideia é que, com essa quantidade enorme de dados que é gerada e armazenada ao longo do tempo pela nossa sociedade atual, a gente possa usar esses dados para compreender fenômenos, aprender padrões que tendem a se repetir e compreender fenômenos, muitas vezes para resolver problemas, obviamente, ou dar subsídios para a tomada de decisões importantes. E é aí que entra essa disciplina, a mineração de dados. É daí que surge a ideia de mineração de dados. Deixa eu colocar meu rosto para cima. Aqui. Então, é justamente nesse contexto que surge a mineração de dados. Mineração de dados em português, em inglês, data mining. Muita gente fala data mining, né? Data mining seria o termo em inglês, também conhecida como descoberta de conhecimento em bases de dados. Então, é daí que surge a mineração de dados. É a ideia de minerar, garimpar, analisar, explorar os dados de grandes bases de dados para a gente obter informações úteis para tomar decisões, para resolver problemas. Gente, essa ideia não é antiga não, não é nova não, tá, gente? Isso é uma ideia muito antiga, tá? Isso sempre aconteceu. Por exemplo, vamos dar um exemplozinho hipotético aqui. Quem é de cidade menor, que eu sei que tem muita gente aqui de cidade menor, talvez vai se identificar mais fácil com esse exemplo. Mas vamos lá. Um exemplo que a gente pode citar. Numa cidade pequenininha, num mercadinho de bairro, uma mercearia, tá lá o seu José, chama ele lá de seu José, o dono do bar, da mercearia. E aí chega um consumidor, sei lá, pode ser o João. Ele conhece praticamente todo mundo que faz compra lá. Sempre são as mesmas pessoas, a cidade é pequena, é um mercadinho de bairro, as pessoas vão lá com frequência, tem aquela proximidade, conhece, então são poucos clientes. E com o tempo, no dia a dia,
o seu José, o dono do estabelecimento, ele vai passar a conhecer os gostos e as necessidades dos seus clientes. Então o João chega lá, ele percebe que todo dia, às 6 da tarde, ele sai do trabalho, passa lá, compra um pão que acabou de assar e ele leva para casa. Eventualmente ele compra 1 litro de leite e às vezes uma margarina ou uma manteiga. E aí, o seu José, desculpa, o dono do estabelecimento, pode, quando vê o João, o seu José, o dono do estabelecimento, quando vê o João entrando lá no estabelecimento às 6 da tarde, por já compreender o gosto dele, pode ver ele pegando o pão, pode já antecipar e perguntar pro cliente, pro João. E aí, João, vai precisar de um leite e margarina hoje? Não. Ele pode fazer essa pergunta todas as vezes, porque eventualmente, se o cliente esquecer, ele está lembrando. Então, em casos quando são poucos dados, poucas pessoas, poucos clientes, isso é possível, isso sempre aconteceu na história. Eu, particularmente, almoço quase todo dia no mesmo lugar, muitas vezes, quase todo dia. E nas quintas-feiras, eu compro marmitex, que é quando a diarista vai na minha casa fazer a limpeza. E aí, com o tempo, ele aprendeu esse comportamento meu. Essa é uma informação que ele extraiu observando o meu comportamento. E muitas vezes, nas quintas-feiras, ele pergunta: hoje não vai precisar do marmitex, não? Aí já aconteceu várias vezes, eu ter esquecido, e aí ele me lembrar com essa pergunta. Então eu poderia sair, chegar em casa, lembrar, aí eu iria num restaurante mais próximo de casa, ele perderia a venda, ou teria que voltar lá, fazer um transtorno, pagar um combustível, etc. Então observe que esse tipo de comportamento de analisar dados, observar para extrair informações para tomar decisões, isso é muito antigo e isso traz muitos benefícios. No caso, para o dono do restaurante, aumenta a renda dele, o lucro, com esse comportamento dele, que não é só comigo. Então entendam que essa é a ideia, tá? Essa é a ideia da mineração de dados. Então não é nada muito novo, não. É claro que agora, com a ideia, com a mineração de dados, observe no slide que a gente colocou agora há pouco, ó, grandes bases de dados podem permanecer anos armazenadas. Observe que nós estamos falando de grandes bases de dados. Ou seja, um grande volume de dados que está sendo armazenado ao longo do tempo. Isso fica humanamente impossível de ser analisado, né? Então precisamos de outras ferramentas mais eficientes, ferramentas computacionais, para fazer essa análise, para extrair informações de padrões úteis para tomar a decisão, e aí que entra mineração de dados, que é essa disciplina aqui, tá? Então vamos voltar para o slide. Ó, um exemplozinho aqui de como que é usada a mineração de dados hoje numa aplicação muito conhecida, muito usada, talvez usada por todos vocês. O Spotify, aplicativo de música, né? Como que o Spotify recomenda músicas que os usuários provavelmente gostarão? Então, o que que ele vai usar de dados? Vai ficar armazenando dados das músicas ouvidas, das playlists criadas, né, das listas com músicas criadas pelo usuário, as faixas que ele pula, começa a tocar, ele já pula, já vai para a próxima, ou seja, que ele não gosta, se ele ouve pouco, ele não gosta. Tempo de reprodução de cada música, então músicas mais ouvidas são mais que ele mais gosta, né? Nesse tempo não é o valor absoluto, é o valor proporcional. Se ele escuta a música 100% do tempo da música, ou 90%, ou só 5% da música, né? Porque música varia o tamanho, tem música de 10 minutos, tem música de 3 minutos. Então é claro que isso é um trato aí para cuidar disso. Gêneros favoritos, horários mais ouvidos das músicas. Então assim, tem muitos outros dados que o Spotify monitora do nosso consumo, para a partir desses dados que ele vai adquirindo ao longo do tempo, e são vários, ele tentar minerar, fazer uma análise desses dados, a grande base de dados que tem, minerar, para descobrir nossos interesses e para isso fazer recomendações de acordo com o nosso gosto. Como é que é feita essa recomendação? Descobre o tipo de música que eu gosto, que eu ouço mais, que eu repito, que eu escuto mais tempo, que está em mais playlists minhas, essas músicas, ele procura outros usuários que também gostam dessas músicas e procura nesses usuários músicas que eu não conheço para me recomendar as músicas que eu tenda a gostar, porque eu tenho gosto parecido com outros usuários. Então, o que que o Spotify utiliza esses dados para obter como resultado? Prático que a gente vê.
cria playlist de recomendações. Como, por exemplo, toda segunda-feira o Spotify apresenta a descoberta da semana, uma playlist com músicas para a gente explorar. Apresenta também sempre uma playlist chamada Radar de Novidades, geralmente com lançamento de músicas que a gente pode gostar. Tem o mix diário, que todo dia muda, tem playlist que é da manhã, tem playlist que é só do período da tarde. Então, no caso a Spotify, aprende continuamente o meu comportamento com os dados que eu gero para ela. Ela fica explorando as bases de dados dela, do meu consumo, e com isso minera, descobre padrões de comportamento meu para fazer recomendações para mim. Então observe que isso é muito similar com o exemplo lá do mercadinho que eu falei do seu José. Ele observa o comportamento dos clientes, no caso do João, que eu citei um só, mas de vários, e faz as recomendações. Aqui é a mesma coisa, no Spotify, só que numa escala muito maior. Tenho certeza que você já deve ter associado com outras coisas, comércio eletrônico, entra no Amazon, no Mercado Livre, no Shein, no Shopee, AliExpress, tem lá as recomendações, você pode gostar desse produto. Então é isso, mineração de dados no final é usado para essas coisas, para minerar os dados que estão armazenados ao longo do tempo para descobrir padrões para resolver problemas. Nesse caso, o problema, o que seria do Spotify? Me prender mais tempo na plataforma para escutar mais música. Então, com isso, vai apresentando músicas que eu tendo a gostar. Se for música que vai ficar me apresentando que eu não goste, eu tendo a abandonar a plataforma. É a mesma coisa no Netflix, quando a gente entra lá, né? Cada tela do Netflix, para cada usuário é diferente, dos filmes que aparecem lá, séries que aparecem lá, porque é personalizado de acordo com os dados de consumo nossos que o sistema vai inferindo. Beleza? Acho que ficou compreendida a ideia, né? Então vamos avançar aqui. Uma definição bastante difundida sobre mineração de dados é o seguinte: é o processo de descobrir padrões válidos, novos, potencialmente úteis e compreensíveis em grande conjunto de dados. Então essa definição, ela observa que tem 4 características aí, ó. Válidos, a palavra válidos. Por quê? Porque representa relações que realmente existem nos dados. São dados armazenados reais, que foram observados o comportamento do usuário, da pessoa, de algum fenômeno que acontece. E são dados descobrir padrões válidos, padrões novos. Por que que novos? Porque eles revelam informações ainda desconhecidas. A gente quer resolver um problema, descobre informações novas, pega essas informações novas para tomar a decisão. Padrões úteis para ser usado em tomada de decisão, ela tem que ser útil, ou seja, para poder apoiar a decisão, gerar benefícios concretos, tem que ser uma informação útil. Por exemplo, lá no restaurante, toda quinta ele pergunta: vai precisar de marmita hoje? Não? Essa é uma informação útil. Agora, a pessoa, se ele observasse que toda terça eu vou de camisa preta, aí ele pergunta: ah, hoje você não veio de camisa preta numa terça-feira? Isso não é uma informação útil para resolver um problema. Então, entendeu? Entenderam qual que é a ideia aqui de informação útil? Tem que ser útil para gerar benefício para o problema que tem. E tem que ser compreensível, permitir que seres humanos interpretem os resultados obtidos, tá? Então, para ver benefício, né? Então, o verdadeiro objetivo da mineração de dados é produzir conhecimento capaz de apoiar decisões em problemas reais. É isso que interessa, tá? Beleza, e aí agora eu quero apresentar para vocês uma coisa que é muito comum, uma confusão que é muito comum. Deixa eu abrir o slide aqui para a gente conversar. Mineração de dados e aprendizado de máquina são a mesma coisa? Bom, a resposta é não. Tem uma interseção muito forte entre essas duas áreas, mas não são a mesma coisa. Então é o seguinte, deixa eu tentar explicar um pouquinho. Aprendizado de máquina é o estudo, né, e a aplicação de algoritmos que fazem as máquinas aprenderem a partir de base de dados para tomar decisão. Então elas tomam as decisões. A mineração de dados, a gente vai minerar, garimpar, analisar os dados para gerar informação útil para tomada de decisão, tá? Ela até pode tomar decisão, mas não necessariamente precisa. O aprendizado de máquina toma uma decisão, né, geralmente. Mas enfim, não é essa a grande distinção. A distinção que eu quero falar é o seguinte: a diferença é que a mineração de dados, ela pode usar uma infinidade de técnicas. Pode usar, para fazer essa análise dos dados, técnicas estatísticas que não são de aprendizado de máquina,
E o tipo de problema que a mineração de dados vai resolver é um problema bem específico para gerar informação útil. O aprendizado de máquina usa obrigatoriamente algoritmos de aprendizado de máquina, algoritmos que aprendem a partir de dados com inteligência artificial, e o foco não é só para problemas de mineração de dados. Pode ser de reconhecimento facial, descobrir que eu sou eu, o fulano é fulano, o ciclano é ciclano, isso aqui faz o aprendizado de máquina. Enfim, então os tipos de problemas que mineração de dados e aprendizado de máquinas resolve são diferentes por definição, e as técnicas usadas pela mineração de dados podem ser de aprendizado de máquina ou não. Então tem interseção muito grande, por quê? Porque hoje as principais técnicas de aprendizado de mineração de dados são de aprendizado de máquina. Então vocês vão observar que quando a gente aplica aprendizado de máquina em mineração de dados, os passos, todas as etapas de aprendizado de máquina têm que ser realizadas. Então, quem já fez uma disciplina de aprendizado de máquina, já tivemos optativa aqui no curso, vai ver que tem uma parte coincidente, de repente até revisão de conteúdo, mas é isso mesmo. Então, na verdade, são áreas diferentes. A mineração de dados abrange mais coisas do que o aprendizado de máquina, pode ser outras técnicas, como as técnicas estatísticas, e o resultado final de tipo de problema tem problemas coincidentes, mas pode ter uma divergência em alguns problemas, que é mais foco de aprendizado de máquina, outros para mineração de dados, tá? Aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, que existem dois principais métodos, metodologias de mineração de dados que costumam ser utilizados. O primeiro é o KDD. KDD é uma sigla para Knowledge Discovery Database, descoberta de conhecimento em base de dados. Ela foi proposta lá no início dos anos 90 e é mais científica, surgiu num contexto acadêmico, de academia, de universidade. Anos depois, pesquisadores e profissionais da indústria perceberam a necessidade de uma metodologia um pouco mais ampla, mais abrangente, e surgiu o CRISP-DM. O DM ali do CRISP é Data Mining, mineração de dados. E o CRISP é também uma sigla que agora de cabeça eu não vou lembrar. Então, basicamente, temos duas metodologias de mineração de dados principais para serem utilizados. O KDD e o CRISP-DM. KDD, ele tem menos etapas e é mais direcionado hoje para pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas. E o CRISP-DM, que é a metodologia mais usada, ela é muito mais usada comercialmente em empresas, mas também bastante utilizada cientificamente. E tem mais etapas, tem mais detalhes, tá? Então vamos ver aqui no slide e compreender rapidamente as duas. Aqui a gente tem o KDD. Então, o KDD, essas são as etapas do KDD. Tem a base de dados, tá? A base de dados, ao lado esquerdo. A partir da base de dados, a gente seleciona quais dados a gente quer minerar. Então, tem uma base de dados, a gente vai pegar todas as colunas, todos os atributos necessariamente, pode até pegar. Ou, de repente, todos os registros, pode pegar uma parte dos registros, mas geralmente o que a gente seleciona são os atributos. Então, essa seleção de atributos é feita. Os atributos selecionados, os registros selecionados dos atributos selecionados, os registros dos atributos selecionados são enviados para uma etapa de pré-processamento. Esse pré-processamento é uma limpeza, é um tratamento nos dados, similar ao pré-processamento de aprendizado de máquina. A gente vai trabalhar os dados, processar os dados, apagar dados faltantes, né, dados ausentes, melhorar alguns dados, converter se tiver em escalas diferentes, fazer algum trabalho. A transformação também é uma etapa, no aprendizado de máquina seria uma etapa de pré-processamento, então são etapas de preparação dos dados, propriamente sim, dito, para aí sim entrar no KDD na etapa que ele chama de mineração de dados, que é onde aplica os algoritmos, que podem ser algoritmos de aprendizado de máquina, para descobrir padrões. E aí, com esses padrões, que são informações, a gente precisa interpretar eles para extrair conhecimento. Conhecimento é algo útil de ser aplicado. Então, essas são as etapas do KDD. Então, observe que é uma etapa linear, mas também estão setinhas voltantes. Então, eles falam que é um processo iterativo e interativo. Então, qualquer etapa pode voltar para etapas anteriores. E a gente tem o CRISP-DM, que é essa daqui, ó. A metodologia do CRISP-DM é essa daqui. Então, começa lá com a etapa
que chama entendimento do negócio, business understanding de inglês, que a gente aqui vai chamar de entendimento do problema, tá? Para ficar mais. Muita gente faz isso, tá? Em vez de chamar de entendimento do negócio, chama de entendimento do problema, porque o entendimento do negócio seria uma tradução literal do inglês. É o problema, o negócio que a gente tem para resolver o problema, tá? Então a gente precisa compreender e entender o problema. Entendendo o problema, a gente avança para entender os dados. Então a gente vê qual que é o problema que a gente tem, explora esse problema, tenta entender esse problema. Então, uma vez que entende o problema, traça objetivos a serem resolvidos, a gente avança para entender os dados. O que é entender os dados? Pega a base de dados que a gente tem, os dados que existem lá armazenados, e vamos entender o que tem nessa base de dados. Quais atributos, quantos registros tem, se está tudo preenchido, se não está, que aqueles dados de repente podem estar faltando algum tipo de atributo que pode ser mais útil, enfim, vai compreender lá a base de dados. Dali a gente pode voltar para o entendimento do problema. Olha a setinha ainda voltando. Ou pode ainda avançar. Uma vez feito o entendimento do problema, a gente avança para a preparação dos dados, que seria um pré-processamento lá do KDD ou do aprendizado de máquina. A gente faz a preparação dos dados. Uma vez que preparou os dados, a gente manda para a modelagem. A modelagem é onde aplica o algoritmo para extrair padrões. O algoritmo que é aí que entraria o aprendizado de máquina. Repare que pode voltar, tem a setinha que pode voltar para ajustar os dados na preparação. Uma vez treinado, aprendido, modelado o algoritmo, manda para avaliação, para avaliar se o resultado é bom ou ruim. Se for ruim, pode voltar e recomeçar o processo lá do entendimento do problema. Se foi bom, vai para a fase de implantação do sistema. Então, é por isso que ele é mais utilizado na indústria, no comércio, nas empresas, porque ele vai de fato implantar. A implantação envolve treinamento de usuários, testes de usuário, entre outras coisas. E o KDD não tem essa etapa, né? Tem umas etapas a menos, mas essa talvez seja a grande diferença de implantação, né? Então é isso. Essa é a diferença, né? São as duas metodologias que a gente tem. A mais usada, a CRISP-DM. E é ela que a gente vai explorar na disciplina. Então a gente vai ter uma aula, a próxima aula nossa. Deixa eu voltar para a tela aqui. A nossa próxima aula vai ser só sobre entendimento do problema. Depois a gente vai ter uma aula de entendimento dos dados. Depois aula de preparação. Então a gente vai ter aulas para cada etapa aí do CRISP-DM. Eu apresentei o KDD mais de curiosidade, para vocês saberem que existe, e é uma metodologia para isso, mas a gente vai explorar na disciplina, a gente precisa escolher uma, a gente escolheu CRISP-DM. Agora, para caminhar, para finalizar a disciplina, a aula de hoje, desculpa, vamos ver alguns exemplos na educação, afinal, a disciplina de mineração de dados na educação, né? Então, um exemplo aqui que seria de mineração de dados para a educação, identificação de escolas em maior vulnerabilidade. Então, a partir da análise integrada de indicadores, quais indicadores? Pode ser IDEB, para obter dados de informação de infraestrutura escolar, número de professores, formação docente dos professores, né? Formação docente, indicadores socioeconômicos da comunidade, dos alunos, tamanho das turmas. E aí, com isso, são os dados armazenados, a gente aplicar técnicas de mineração de dados para descobrir padrões que possam justificar ou evidenciar o baixo desempenho escolar. Então, ou seja, o conhecimento obtido a partir desses dados, dessa base de dados com mineração de dados, pode permitir que gestores, olha o conhecimento, tem que ser informação útil, né? Que gestores públicos priorizem investimentos, direcionem a programas de apoio e planejem intervenções mais eficientes nas escolas, aquelas escolas que apresentam a maior necessidade, contribuindo para a redução das desigualdades educacionais e para a melhoria da qualidade de ensino. Um outro exemplo, para avaliação da formação de professores. Então, por meio da análise de grandes bases de dados, a gente precisa de base de dados para fazer a mineração de dados, contendo informações sobre a formação acadêmica dos professores, tempo de experiência na carreira, resultados obtidos pelos estudantes em avaliações como o IDEB e o SAEB, a gente pode investigar com mineração de dados a existência de relações entre a qualificação dos docentes e o desempenho escolar, para ver se a qualificação do docente implica em maior ou pior desempenho escolar. E esses padrões que a gente pode tentar identificar via mineração de dados vão subsidiar políticas públicas voltadas para a formação inicial e continuada de professores
contribuindo para o planejamento de programas de capacitação e valorização do desenvolvimento profissional docente. Ou seja, a gente consegue descobrir se maior qualificação melhora o desempenho e quais tipos de qualificações são mais eficazes para melhorar o desempenho escolar. Isso vale para a infraestrutura da escola também, um outro estudo e assim por diante. Um outro exemplo que eu estou trazendo aqui é da análise de microdados do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio. Então, a gente aplica técnicas de mineração de dados sobre esses dados para investigar fatores associados ao desempenho dos estudantes. Então, antes, no exemplo anterior, eu queria ver se a formação docente implicava em maior ou pior desempenho escolar. Aqui a gente vai o foco ao estudante, tentar descobrir quais são, de fato, os fatores, ou os principais fatores que implicam no desempenho do estudante, para um desempenho bom ou ruim. Então, quais características estão relacionadas às maiores notas? Qual a influência da renda familiar no desempenho acadêmico? Como que a escolaridade dos pais se relaciona com os resultados obtidos pelos candidatos? Então, essas informações extraídas das análises por meio de mineração de dados visam apoiar pesquisadores, gestores e formuladores de políticas públicas na compreensão das desigualdades educacionais e na elaboração de estratégias para promover maior equidade e qualidade na educação brasileira. Então, é só exemplos. Poderíamos usar mineração de dados também para turmas, né? Para o professor diretamente na sala de aula com estudantes, mas não é muito foco porque é uma base de dados menor, de menos gente, menos registros. Mas para políticas públicas seria interessantíssimo. Mas a gente pode aplicar para uma escola inteira. A escola inteira tem muito mais registro, interessante. Para evasão escolar, descobrir quais critérios e fatores ampliam a evasão escolar e assim por diante. Beleza? Então, assim, é no panorama geral dizer o que é mineração de dados, formalizar, né, dar a definição dela, diferenciar em que relação ao aprendizado de máquina, situar vocês, saber que tem duas metodologias e que a gente vai explorar uma delas, a CRISP-DM, que é a mais utilizada hoje, e demos aqui para finalizar o vídeo exemplos de mineração de dados na educação. Então, com isso, a gente encerra esse vídeo, essa primeira aula, e continua estudando, a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Valeu, abraço.